Queria fazer uma oração com você antes de nós começarmos, de irmos para a palavra. Nós temos, não sei se você tem visto nas redes sociais, mas tem acontecido um movimento, Deus tem trazido um movimento lá nos Estados Unidos, numa universidade, um culto que começou, eu não me recordo agora quantos dias, mas se eu não me engano já faz 10 dias, que o culto não terminou. Isso fala de um avivamento que Deus tem trazido. Nós temos orado como igreja pelo avivamento do Senhor na nossa nação, na nossa cidade. Nós cremos que Deus, Ele está movendo o nosso meio nesses dias. E isso é uma prova. É algo que a gente pode ver daquilo que Deus tem feito. Então eu queria convidar você, se você puder, fechar seus olhos, vamos orar para que aquilo que Deus está começando a fazer, já tem feito, né? Em tantos outros lugares nós temos visto testemunhos do mover de Deus, que Deus possa continuar. Eu quero convidar você, como igreja, nós não podemos estar lá, mas nós podemos orar. Nosso coração pode estar ligado naquilo que o Senhor tem feito. O que é, nós não sabemos, mas sabemos que a presença do Senhor é real. Amém? Então, se você puder agora orar, interceder, fechar os seus olhos e falar: Senhor, eis-nos aqui. Nós queremos, Deus, orar neste momento por este avivamento que tem acontecido ali nos Estados Unidos. Nós cremos que surgirá para todo mundo. Nós cremos na Tua presença, Jesus. Nós cremos, Deus, na salvação que o Senhor tem liberado sobre as nações nesses dias, Pai. Nós queremos orar e declarar, ó Pai, que o Teu amor possa alcançar, não só ali nos Estados Unidos, mas alcançar todas as nações, alcançar o Brasil, alcançar, Senhor, cada nação, alcançar, Senhor, a nossa cidade, Tatuí. Nós queremos declarar que Tatuí é cheia do Teu amor, queremos declarar que Tatuí recebe, Senhor, o Teu avivamento, avivamento de quebrantamento, avivamento de arrependimento, de transformação, do Teu amor, ó Pai, nos alcançando e nos transformando, nos salvando, Deus. Nós declaramos isso em nome de Jesus. Espírito Santo, vem sobre a terra, vem sobre as nações, vem, Senhor, trazendo cura, trazendo salvação, trazendo libertação. E nós queremos orar também, Senhor, sobre ali os países que têm, Senhor, sofrido com algumas catástrofes, ó Deus, natural. Deus, coloca as Tuas mãos ali na Síria, na Turquia, tantas pessoas, Senhor, que perderam seus entes queridos, que o Senhor possa consolá-los, ó Deus, consolá-los e trazer provisão financeira, provisão, Senhor, sobre cada lar, sobre cada família. Na Nova Zelândia também, alcança, Senhor, aquelas pessoas que estão ali naquele lugar. Deus, Pai, guarda as pessoas, aqueles que estão perdidos. Senhor, guarda, traz de volta, Senhor, em nome de Jesus. Nós entregamos, Deus, essas nações diante de Ti. Cremos que Tu és um Deus de amor, Tu és um Deus que cuida, é um Deus que protege, é um Deus que provê todas as coisas. E nós declaramos isso em nome de Jesus. Amém? Amém, nós cremos. Eu vi hoje essa notícia que lá na Nova Zelândia passou um ciclone, né? Tem alguns mortos, 10 mil pessoas desaparecidas. Então, que essas notícias possam mover os nossos corações, para a gente orar e interceder por essas pessoas que têm precisado. Amém? Então, hoje sou eu que vou estar ministrando, né? Como eu disse, o pastor André não está, então eu queria compartilhar com você algo que Deus tem falado no meu coração. Deus tem queimado meu coração com algumas coisas assim, na minha vida particular, principalmente nesse jejum. E tem alguma coisa que eu queria compartilhar com você. E eu queria dizer para você assim, o tema dessa mensagem é: eu vou vencer. Você pode falar para a pessoa que está perto de você, ó, você vai vencer. Agora você olha para ela de novo e fala assim: e eu também vou vencer. Nós somos vencedores, nós vamos vencer, amém? Quantos de vocês têm passado por alguma situação na sua vida? Alguma situação, algum processo que você fala assim: ai, acho que Deus está trabalhando dentro de mim, sabe?
não sei o que é isso, mas isso tem me afligido. Isso tem me perturbado, tem tirado meu sono, isso tem me angustiado, isso tem trazido ansiedade ao meu coração. Não sei, se você tem passado por alguma situação dessa, creia que Deus está trabalhando sobre você. Deus não permite que nós possamos passar por situações em que nós não sejamos capazes de vencê-las. E isso mostra um trabalhar de Deus no nosso coração, um trabalhar de Deus na nossa vida. Esses dias com o devocional, né, nós estávamos lendo Levíticos, e Deus, no texto ali, estava falando para o povo de Israel: sede santos, porque eu sou santo. E de diversas vezes Deus falava isso para Israel: sede santos, porque eu sou santo. Aí eu parei para pensar e falei assim: Deus, eu estou tão longe de ser santo como o Senhor é santo. Será que um dia eu vou chegar a este lugar de santidade? Né? E comecei a pensar, por que Deus pede isso para o seu povo? Se nós temos dentro de nós o gênio do pecado, se nós cometemos tantas falhas, e Deus ainda assim fala: sede santos, porque eu sou santo. E dentro disso, né, me veio 2 pontos que, primeiro, Cristo é quem nos capacita. Quando Deus fala isso hoje para nós, que vivemos na nova aliança em Cristo, Ele traz essa capacitação. Nós só podemos alcançar a santidade e a transformação da nossa vida através de Cristo. Porque é Cristo quem nos capacita a viver um dia cada vez melhor. E também porque nós vivemos num processo constante em Deus. Uma mudança constante. Você consegue se recordar como que você se vestia quando você era criança, né? Quando você era, vamos pensar, quando você tinha 2 anos, que tipo de roupa você usava? Consegue pensar aí? 3, 4, 5 anos, né? Às vezes a nossa memória não vai tão longe. É o mesmo tipo de roupa que você usa hoje? Não. Por quê? O que aconteceu? Você cresceu, você evoluiu. Você não é mais uma criança, né? As crianças hoje vão crescer. Daqui a pouco já estão toda adolescente e já estão assim, né? Minha filha já quer escolher as roupas dela. Já tem uma mini adolescente lá em casa. Então, por quê? Nós estamos num processo constante de transformação. A nossa vida, o nosso interior é da mesma forma. Nós vivemos um processo de transformação. Nós não pensamos como nós pensamos quando era criança. Nós não agimos como nós agimos quando era criança. Você não age, não pensa mais como você agia e pensava 10 anos atrás, 5 anos atrás. Por quê? Deus está cada dia nos transformando, nos ensinando. A vida nos ensina. As situações que nós vivemos nos ensina. E tudo isso faz parte de um processo. Deus trabalha com processos dentro da nossa vida. E dentro de tudo isso, eu comecei a pensar, quais são as promessas de Deus? Você tem promessa de Deus para a sua vida? Você consegue puxar aí na sua memória de novo alguma promessa que Deus tem para você? Ou que você já leu na Bíblia, ou algo que Deus já falou no seu coração. Pode ser uma promessa que tem a ver com salvação, de paz. Deus tem promessas de paz para nós, de alegria. Deus tem promessas de provisão, de cura. Deus tem promessas na nossa vida profissional, na sua vida profissional. Talvez você recebeu uma promessa de Deus com relação a isso, ao seu ministério. Deus tem promessas para a sua família, realizar sonhos. Conseguiu pensar em alguma promessa que Deus deu aí para você? Tudo isso são promessas que a palavra de Deus nos fala. Mas para nós conquistarmos essas promessas, nós precisamos passar por um processo de transformação. Infelizmente, Deus não dá as coisas de bandeja nas nossas mãos. Infelizmente, a gente não ganha todas as coisas assim, né? Tipo, tá aqui, um carro 0 para você. Não vem assim.
mas que se nós recebemos tudo de tão fácil, nós não daríamos tanto valor para aquilo que nós recebemos e também por quem nos dá. Então Deus faz com que a gente possa viver por esses processos de amadurecimento, de crescimento. E com tudo isso, o Espírito Santo me fez lembrar de uma pessoa que viveu um processo desses na Bíblia. Gideão. Quantos aqui já ouviram falar de Gideão? Você já ouviu falar de Gideão? Gideão era um homem que nós vamos estudar um pouquinho mais sobre a vida dele. A gente vai ver bem detalhado. Mas ele era um homem que vivia que era do povo de Israel. Vou pedir para você abrir, ou vai mostrar ali depois, Juízes, capítulo 6. Se você estiver com a sua Bíblia, você deixa aí aberto em Juízes, capítulo 6, porque a gente vai percorrer esse capítulo hoje. E ele fala sobre Gideão. Na época em que Gideão, vivia, Israel estava passando por uma situação. Deus permitiu Israel que vivesse uma situação. O que aconteceu? Havia um grupo de pessoas que chamavam-se os midianitas. Eles estavam cercando Israel. Eles cercavam Israel e tudo que Israel plantava, cultivava, entre animais, plantações, tudo, eles viam, roubavam e destruíam. E isso aconteceu com Israel por 7 anos. Por 7 anos, os midianitas roubavam e destruíam tudo que Israel tinha. E por que isso aconteceu? Por que Deus permitiu que isso acontecesse? Porque Israel tinha se desviado dos caminhos do Senhor. Israel não estava alinhado com os caminhos do Senhor. Havia muita idolatria. Como eles conquistaram a terra ali, dos amorreus, enfim, de vários povos que eram pagãos, eles começaram a cultuar os deuses deles. Então, nessa época, eles cultuavam principalmente o deus Baal. Então, eles construíam postes e ali eles adoravam Baal. Então, houve essa corrupção dentro da nação de Israel. Eles começaram a idolatrar outros deuses. E Deus, então, permitiu com que os midianitas pudessem cercar Israel. E nessa época, teve muita fome em toda a nação. Eles passaram fome. No versículo 6, do capítulo 6, diz assim, diz que Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas, então clamaram ao Senhor. Eles clamaram ao Senhor porque eles estavam debilitados. Tem uma outra versão que fala que eles passaram por muita necessidade, era tanta fome que eles tinham, que eles não conseguiam se sustentar, então eles começaram a clamar ao Senhor. Você tem clamado ao Senhor nesses dias? Qual tem sido a sua oração nesses dias? Tem algo que tem queimado no seu coração que você tem clamado muito ao Senhor? O povo de Israel estava clamando. Eles estavam passando por uma situação muito difícil. Eu não sei qual tem sido a sua situação nesses dias. Mas uma coisa eu sei, posso te dizer, Deus ouve o nosso clamor. Porque de tanto que esse povo clamou ao Senhor, que Deus ouviu o clamor deles. E quando Deus ouviu o clamor deles, ele olhou para um homem chamado Gideão. Ele falou assim, olha, tem um homem aqui, que ele vai me ajudar a mostrar para Israel que eu sou o Deus deles. Eu quem governo a vida deles. E eu creio que Gideão era uma dessas pessoas que estavam clamando ao Senhor. Porque ele chamou a atenção de Deus naquela época. Então, quando eles começaram a clamar, quando Deus escolheu Gideão, ele começou um processo. Ele já tinha vitória garantida para Israel. Mas eles precisavam passar por um processo de transformação. Porque se simplesmente Deus expulsasse os midianitas de lá, Israel não ia permanecer na idolatria. Ele ia permanecer no mesmo lugar que eles estavam. Então Deus
fez com que eles passassem por um processo. E hoje é isso que nós vamos ver. 5 etapas de que Deus trabalhou na vida de Gideão e na nação de Israel. 5 etapas dentro desse processo. E a primeira é identidade. Deus precisou trabalhar na identidade de Gideão. Vamos ler Juízes 6, 12. Acho que está ali. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor está com você, homem valente. Aqui Deus está afirmando para ele 2 coisas. Primeiro, ele já chega falando assim, ó, Deus está com você. Então não tenha medo, eu estou com você. Deus está falando para ele. Segunda coisa, homem valente. Na versão da NVI fala assim, grande guerreiro. Ou seja, Deus sabia quem Gideão era. Deus estava afirmando a identidade dele. Deus sabe quem você é. E Ele deseja afirmar a sua identidade nesta noite. Seguindo ele, em Juízes 6, do 13 ao 15, diz assim: Gideão respondeu: meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? E onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Eles disseram: o Senhor nos tirou do Egito, porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então o Senhor se virou para Gideão e disse: vá nessa força que você tem e livre Israel das mãos dos midianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? Gideão respondeu: meu Senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor na casa de meu pai. Qual era a identidade de Gideão para ele mesmo? Era que ele era o mais pobre, ele era o menor da casa dele, ele sentia que Deus tinha abandonado ele, porque ele falou assim: Senhor, o Senhor nos abandonou. Eu escuto tantas histórias do teu poder, do teu mover, que o Senhor nos tirou, né, os nossos pais, nossos avós contam que o Senhor tirou esse povo do Egito e agora nos abandonou. Então ele estava com um sentimento de abandono. Era assim que Gideão se olhava. Era assim que ele estava se olhando. Mas é desta forma que Deus estava olhando para ele? Não. Deus falava assim, você vai nessa força que você tem. Gideão sabia qual era essa força? Não. Porque ele fala: eu sou o menor da casa de meu pai. Eu sou o mais pobre da minha região, da minha tribo. Mas Deus sabia quem Gideão era. Deus sabia da força que ele tinha. Deus sabia da valentia que ele tinha. Deus sabe quem você é. Deus conhece cada um de nós. Ele sabe quem somos. Mesmo quando nós mesmos não conseguimos enxergar quem somos. Muitas vezes nós só conseguimos olhar os nossos defeitos. Mas eu tenho medo. Mas eu não consigo. Isso não é para mim, é para o outro. Não vou conseguir. A gente só consegue dizer não, 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 não. Pensamentos negativos, palavras negativas. Mas hoje eu creio que Deus tem falado para nós: sim, você consegue. Sim, você vai vencer. É só um processo, isso vai passar. Você é capaz de passar por este processo. Nós somos vencedores. A alegria do Senhor é a nossa força. Nós precisamos trazer à memória aquilo que a palavra de Deus diz sobre nós. Nesses dias onde nós pensamos que somos derrotados, nós precisamos ir para a palavra de Deus e se lembrar: a alegria do Senhor é a minha força. Cristo levou sobre si todas as minhas dores, todas as enfermidades. Cristo levou sobre si os fardos. Ele levou sobre si
O jugo que Cristo me dá é leve, é suave. Eu preciso lembrar que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã sobre a minha vida. E não que eu sou uma derrotada, não que eu não vou conseguir, não que, está tão difícil essa situação, mas pastora, você não entende. É difícil, não tem jeito. O meu marido não tem jeito, a minha esposa não tem jeito, os meus filhos não tem jeito, o meu patrão, eu não sei o que eu vou fazer com ele. Mas Deus sabe que nós somos capazes e Ele reafirma isso todos os dias para nós. Ele deseja reafirmar. Nós precisamos encontrar a nossa identidade em Deus. Sabe, nós precisamos viver de acordo com quem Deus tem falado que somos. Somos filhos amados, somos filhos desejados, somos pessoas que fazem a diferença por onde passamos. Somos valentes do Senhor. Amém? Segundo processo que Gideão precisou passar, a segunda etapa, é confiança. Deus precisava trabalhar a confiança de Gideão. Que ele confiasse naquilo que Deus estava falando com ele. Em Juízes 6, 16, 24 diz assim: mas o Senhor disse, já que estou ao seu lado, você derrotará os midianitas como se fosse um só homem. Gideão respondeu, de fato encontrei favor aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que está falando comigo. Peço que não te afastes daqui até que eu volte e traga a minha oferta e coloque diante de ti. Ele respondeu, eu estarei até que você volte. Gideão entrou em sua casa, preparou um cabrito e fez pães sem fermento e 20 litros de farinha. Pôs a carne num cesto e o caldo numa panela. Depois trouxe tudo até debaixo do carvalho e entregou ao anjo. Porém, o anjo de Deus lhe disse, pegue a carne e os pães sem fermento, coloque sobre a rocha, depois derrame o caldo em cima. Foi o que Gideão fez. Então, o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os pães sem fermento. Saiu fogo da rocha e queimou a carne e os pães. E o anjo do Senhor desapareceu da presença dele. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, disse, ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Mas o Senhor lhe disse, que a paz esteja com você, não tenha medo, você não morrerá. Então, Gideão edificou ali um altar ao Senhor e entregou o nome de O Senhor é Paz. Até o dia de hoje, esse altar está em Ofra e pertence à família de Ebiezer. Muitas vezes, nós duvidamos daquilo que Deus está falando com a gente. Deus fala para você, você vai vencer, essa situação vai passar. É só um processo, a gente fala, será? Mas está tão difícil. Parece que não tem jeito, não tem saída. Será que Deus está falando comigo mesmo? Será que isso que eu tenho ouvido, que eu tenho, é Deus mesmo? Foi o que aconteceu com Gideão. Por um instante ele falou assim, deixa eu ver se é Deus mesmo falando aqui. Peraí, vou preparar lá uma coisa, quero ver o que você vai fazer com isso. E Deus mostra. Deus, a gente coloca Deus à prova e Deus ainda assim, Ele se mostra. Ele mostra o poder. Ele precisava fazer isso? Não, Deus é Deus. Ele tem poder. Ele não precisa ser defendido. Ele é o soberano. Mas mesmo assim, Ele tem prazer em mostrar o seu poder para nós. Ele tem prazer de saciar o nosso desejo, nosso anseio. Mas Ele deseja que nós confiamos nele. As lutas podem ser grandes, o fardo pode ser pesado, mas a nossa confiança em Deus precisa permanecer. Nós precisamos permanecer e não deixar com que o medo nos domine. Aqui Deus fala para ele, não tenha medo, porque o nosso maior inimigo, gente, é o medo. Ele que nos impede de avançarmos. É Ele que nos impede de prosseguir, de continuar vivendo aquilo que Deus
tem para as nossas vidas. É o medo. Por que nesses últimos tempos, tantas pessoas têm tido problemas com ansiedade, com depressão, síndrome do pânico? Porque é a maneira que, eu creio, né, que é uma maneira que Satanás tem cercado as pessoas para gerar medo ao coração delas, para gerar medo aos nossos corações. E quando nós temos medo, nós não acreditamos naquilo que Deus está falando, naquilo que Deus está fazendo. Então Deus está falando assim, ó, não tenha medo, confie. A palavra de Deus fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Sabe, uns tempos atrás, no final do ano, de repente veio sobre mim um sentimento de medo. Eu fiquei assim, Deus, o que vai ser da minha vida? Veio um sentimento de medo, um pavor, sabe, daquilo que ia acontecer no futuro. E aí eu via o André fazendo planos, e eu falava assim, ele está louco, eu não consigo sonhar como ele está sonhando. Veio um sentimento de medo sobre mim, e eu até conversei com o André, falei assim, André, eu tenho sentido uma coisa que não é normal. Eu nunca tive tanto assim, né? E ali eu falei assim, eu preciso falar, porque eu tenho comigo assim, gente. A gente precisa falar os nossos sentimentos, porque senão isso começa a encruvinhar aqui dentro e se torna uma bola de neve e a gente não dá conta depois de todos os sentimentos que nós temos. Porque a gente sente, a gente tem pensamentos ruins, as coisas vêm na nossa cabeça, mas nós precisamos trabalhar com isso. Então, a maneira que eu encontrei de trabalhar isso dentro de mim foi, eu conto para o André, porque se alguma coisa acontecer, ele sabe que estava dentro de mim, né? E eu comecei a falar assim, André, eu tenho medo, eu tenho pavor, e eu não conseguia ver o futuro das minhas filhas. Eu não conseguia ver aquilo que poderia acontecer com elas mais para frente. Eu não conseguia planejar as coisas para frente. E foi quando o Espírito Santo falou assim para mim, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Você precisa se encher deste amor. E todas as vezes que o medo vinha sobre o meu coração, eu falava assim, o verdadeiro amor lança fora todo medo. E eu rejeito esse medo agora, porque Deus é maior. Sabe, quando a palavra de Deus fala verdadeiro amor, está falando do próprio Deus. Porque a Bíblia fala que Deus é amor. Então, se Ele é amor, é Ele que tira de dentro de nós todo o medo e lança fora. Então, se você está com medo, se você tem passado por situações que têm gerado medo no seu coração, que têm gerado ansiedade sobre o seu coração, quero dizer para você, clame a Deus, porque o verdadeiro amor, Deus, Ele lança fora todo medo dentro de você. E foi isso que Ele fez com Gideão. E lançando esse medo fora, Gideão pôde passar a confiar naquilo que Deus estava falando. Quando nós lançamos o medo fora, nós confiamos e acreditamos. A nossa fé é gerada dentro de nós, ela é fortalecida dentro de nós. E nós passamos a olhar e enxergar aquilo que nós não podemos enxergar. Nós passamos a ver aquilo que é impossível aos olhos humanos, mas em Deus nós vemos. Deus nos faz enxergar além da situação que está à nossa frente. Ele nos faz enxergar para frente, sabe? Tem um lema que nós temos em casa. Se nós estamos passando por um perrengue, por uma situação difícil, é porque nós precisamos aprender alguma coisa. E se nós precisamos aprender, vamos aprender logo para essa situação passar logo. Porque se está difícil, eu quero sair dela. Então, se eu quero sair, eu preciso aprender logo, não é? Então, é isso que Deus quer. Acredite, Deus, Ele está com você. Ele está te fortalecendo. É apenas um processo dentro da sua vida. Que você está crescendo, que você está amadurecendo. Terceiro, atitude. Terceira etapa que Deus foi trabalhando com Gideão foram nas atitudes. Aqui, essas duas primeiras, sobre a identidade e sobre a confiança, Deus estava trabalhando o interior de Gideão. Com a atitude, ele começa a trabalhar o exterior, uma transição do nosso interior para o exterior. Deus fala assim para Gideão.
Juízes 6, 25. Naquela mesma noite, o Senhor disse a Gideão: leve o touro que pertence ao seu pai, a saber que o segundo touro de 7 anos, e derrube o altar de Baal, que é do seu pai. Corte o poste da deusa Azerá, que está junto ao altar. No alto desse lugar fortificado, faça para o Senhor seu Deus um altar em camadas de pedra. Depois pegue o segundo touro e ofereça-o como holocausto com lenha no poste da deusa Aserá, que você irá cortar. Então, Gideão levou 10 homens dos seus servos e fez como o Senhor havia lhe falado. Mas, porque teve medo da casa do seu pai, dos homens daquela cidade, não fez de dia, mas de noite. De madrugada, quando os homens daquela cidade se levantaram, eis que o altar de Baal estava derrubado, e o poste da deusa Azerá, que estava junto dele, cortado. E o referido segundo touro tinha sido oferecido no altar que havia sido edificado. E diziam uns aos outros: quem fez isso? E perguntando e inquirindo, disseram: quem fez isso foi Gideão, o filho de Joás. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: traga o seu filho para fora, para que seja morto. Pois derrubou o altar de Baal e cortou o poste da deusa Aserá, que estava junto dele. Pois Joás disse a todos os que puseram contra ele: vocês querem defender a causa de Baal? Vocês querem livrá-lo? Quem defender a causa dele será morto ainda esta manhã. Se ele é Deus, que se defenda a si mesmo. Afinal, derrubaram seu altar. Naquele dia, Gideão passou a ser chamado de Jerubaal, porque foi dito que Baal defenda a sua casa contra ele, pois ele foi quem derrubou o seu altar. Nesse texto nós vemos 2 coisas importantes, 2 pontos importantes. Deus manda Gideão derrubar o altar que havia ali de idolatria. Gideão precisava fazer algo, ter uma atitude para que todos pudessem ver. O que na sua vida precisa ser derrubado hoje? Existe algum altar? Existe alguma coisa que tem tomado o lugar de Deus na sua vida? O que Deus tem falado para você? Muda isso. Age de tal forma. Esse jeito que você está fazendo não está legal. Deus tem falado algo para você? Você pode parar e pensar por um instante: o que tem roubado o lugar de Deus na sua vida? Talvez é isso que tem impedido você de prosseguir para a próxima etapa no processo de Deus. Né? Deus, Ele nos quer por completo. A glória pertence somente a Ele. E para isso, Deus exige um posicionamento de nós. Nós precisamos nos posicionar em Deus. E a segunda coisa é que todas as vezes que nós nos posicionamos, sofremos perseguições. Satanás quer te impedir de vencer. Ele não quer ver você vitorioso. Então sempre vai haver alguém que vai estar ali zombando de você, te perseguindo, sabe? Mas nós precisamos pensar que não é na primeira dificuldade que nós entramos que nós temos que desistir. Não, precisamos permanecer firmes em Deus. Porque é Ele que nos está encorajado. Não foi isso que Ele disse para Gideão? O Senhor está contigo. E aí nessa hora que nós precisamos lembrar, o Senhor está comigo. A mudança começa a surgir do exterior. E é preciso um posicionamento, foco e obediência. Nós precisamos ter obediência naquilo que Deus está falando. Quarta etapa é Juízes 6, 33. Diz assim, ó. Todos os midianitas, amalequitas e povo do Oriente se ajuntaram, passaram o Jordão e acamparam no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor revestiu Gideão, que fez soar o alarme, convocando os homens da família de Abiezer e segui-lo.
enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também foi convocada a segui-lo. Enviou ainda mensagem a Aser, Zebulon, Naftali, que foram encontrar com ele. Gente, depois de todo o processo que Deus teve de identidade, confiança, atitude, agora vem o sobrenatural de Deus. Essa é a segunda etapa, a quarta etapa que Deus estava passando com Gideão. Era mostrar que não era Gideão que estava trabalhando sozinho. Deus estava capacitando ele. Fala que o Espírito do Senhor revestiu Gideão. Quando Gideão foi revestido pelo Espírito do Senhor, ele conseguiu reunir todas as pessoas, muitos homens. Ele conseguiu reunir mais de 22 mil homens que estavam com ele. Então, por si só, ele conseguia. Lembra quem era Gideão lá no começo? Eu sou o mais pobre. Eu sou o menor. O menor, revestido pelo poder de Deus, reuniu 22 mil homens para lutar a favor de Israel. Porque era ele? Não, era Deus. Deus estava trazendo capacitação. Nós precisamos entender que Deus nos capacita a viver o sobrenatural. São coisas que você fala assim, nossa, eu nunca imaginei que eu faria isso. Nossa, eu nunca imaginei que isso poderia acontecer. É um milagre que acontece atrás do outro. É uma provisão que vem, de repente, do nada. Isso é o mover de Deus. É a capacitação de Deus sobre as nossas vidas. O Senhor quer nos revestir nessa noite, nos capacitar. Ele quer nos fazer viver o sobrenatural através da vida dele. E a quinta e última é a vitória é do Senhor. Nós precisamos entender que tudo isso é por Deus e para Deus, não para nós mesmos. Juízes, vamos lá, 7, do 1 ao 9, diz assim: Então Jerubaal, isto é, Gideão, se levantou de madrugada e todo o povo que com ele estava e acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos midianitas ficava ao norte deles, no vale, perto do monte Moré. O Senhor disse a Gideão: é demais o povo que está com você, para eu entregar os midianitas em suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Portanto, anuncia ao povo o seguinte: quem estiver assustado e com medo, saia da região montanhosa de Gileade e volte para casa. Então, 22 mil voltaram. Perdão, eu falei que era 22 mil que eles tinham juntado, né? 32 mil. Então, 22 mil voltaram para casa. Deus falou assim, viu? Você precisa entender, Gideão, que não será você que vai lutar. Sou eu quem luta essa batalha. É isso que Deus fala para a gente nesta noite. Viu? Não é você que vai lutar. Essa batalha aí que você está vivendo, ela é minha. Eu luto por você. É eu que vou à frente por você. Então você precisa entender que tudo isso que está acontecendo não é do seu jeito, é do meu jeito. Quantas vezes nós queremos lutar a batalha do nosso jeito, não é? Quantas vezes nós queremos dar um jeito, principalmente nós mulheres. Sempre queremos dar um jeitinho. Sempre queremos fazer alguma coisa para poder, né? Ai, Deus está demorando, deixa eu dar um jeitinho aqui. Mas Deus está falando, sou eu quem luta essa batalha por você. Então Deus falou, tem muita gente aí, manda esse povo embora. Então na primeira passada foram 22 mil pessoas que voltaram para casa. E 10 mil ficaram. Então o Senhor disse a Gideão, ainda há povo demais. Faça-os descer até as águas e ali eu os provarei para você. Aquele que eu disser, este irá com você, que de fato irá com você. Porém, todo aquele quem eu disser, este não irá com você, esse não irá. Gideão fez com que os homens descessem até as águas. Então o Senhor lhe disse, todos os que lamberem a água com a língua, como faz o cachorro, esses você deve pôr à parte, separando-os daqueles que o ajoelharam para beber.
o número dos que lamberam levando a mão à boca foram de 300 homens. Todos os outros se ajoelharam para beber a água. Então o Senhor disse a Gideão: com estes 300 homens que lamberam a água, eu livrarei vocês e entregarei as mãos, os midianitas nas suas mãos. Gente, vamos ser sinceros? Que jeito mais bizarro de Deus falar, né? Viu? Quem lá fica lá igual um cachorrinho tomando água, esse você manda embora. Às vezes, Deus faz umas coisas que a gente não consegue entender. Mas aí são umas curiosidades de Deus, para que a gente possa entender que Ele está no controle das coisas, e não nós. É Ele quem está. Então, o Senhor disse a Gideão: com esses 300 homens que lamberam a água, eu os livrarei e entregarei os midianitas nas suas mãos. Diga a todos os outros que voltem para casa. Os 300 homens pegaram as provisões e as trombetas dos outros. Gideão mandou todos os homens de Israel, cada um à sua tenda, porém reteve consigo os 300 homens. O arraial dos midianitas estava abaixo dele, no vale. Naquela mesma noite o Senhor lhe disse: levante-se e ataque o arraial, porque entreguei nas mãos de vocês. Com 300 homens, eles atacaram e venceram os midianitas. Com 300 homens. Aos olhos humanos, isso era impossível. Aqui na Bíblia não fala exatamente qual era o tamanho do exército dos midianitas, mas que provavelmente era muita gente, era. E Deus fez um milagre. Eles venceram. Por 7 anos, Israel teve fome. Por 7 anos, Israel passou por uma situação difícil. Mas porque eles clamaram ao Senhor, e Gideão permitiu passar pelo processo do Senhor, eles venceram os midianitas através de um milagre. Mas a vitória era de Gideão? Não, a vitória era do Senhor. Porque é Ele quem luta as nossas batalhas. É isso que o Senhor quer dizer para nós nesta noite. Eu luto a sua batalha. A sua batalha é minha, mas a vitória também é minha. Nós precisamos entender que o poder vem de Deus. Nós que precisamos estar ali. E isso fala da motivação do nosso coração. Qual tem sido a motivação do seu coração diante dessa batalha que você está enfrentando? Por que você quer vencer? Qual é a razão de que você quer vencer esta luta? Talvez seja porque você acha que tem direitos, porque você merece, porque não é justo você estar passando por essa situação. Mas Deus quer te dizer: olha, eu estou com você e nós vamos vencer junto. A sua motivação precisa estar em mim, porque é eu quem luto a sua batalha. Deus quer nos fazer entender que todo tem um propósito eterno em Deus. Gideão não venceu essa luta sozinho. E não foi por ele mesmo. Por ele ser disposto, por Deus ter transformado a vida de Gideão, porque Gideão foi transformado. A identidade dele foi mudada. Ele teve confiança em Deus. Ele teve que tomar atitudes ali de derrubar os postes, os ídolos. Foi perseguido. Isso foi algo que aconteceu no interior de Gideão, mas repercutiu em toda uma nação. A transformação que aconteceu em Gideão repercutiu na salvação de Israel. Então, a transformação que Deus está gerando na sua vida hoje vai repercutir na sua família, na sua casa, naqueles que estão ao seu redor. Não é só para você, é para todos. Deus nos abençoa para que todos possam ser abençoados. Sabe, Deus não trabalha no individual. Deus trabalha o indivíduo para o coletivo. Deus não pensa somente em um. Deus pensa em todos, mas Ele trabalha em um para que todos possam ser alcançados. Permita a Deus transformar a sua vida. Permita a Deus lutar a sua batalha. Sabe, pare e pense, isso que eu estou vivendo faz parte de um processo. Eu preciso aprender, eu vou deixar Deus me transformar para que eu possa viver a glória nele. E isso vai alcançar
toda a sua casa, isso vai alcançar toda a sua vida. Sabe, Cristo, Ele já se entregou na cruz por nós. Ele já venceu. A palavra de Deus diz que Cristo fala que nós somos mais que vencedores por meio de Cristo. Ele já morreu, a vitória já é garantida. Então, por causa dele, nós somos capacitados a vencer. Sabe, então eu queria pedir, se você puder ficar de pé, nós queremos fazer uma oração, né? Nós queremos estar orando, queria chamar os músicos, mas estamos com o tema, né, deste ano, fogo da presença de Deus. O fogo da presença. Esse fogo tem queimado sobre a sua vida, porque muitas vezes o que nos faz desmotivar no meio da nossa batalha é porque nós não buscamos a presença de Deus. É porque nós não nos colocamos diante dele e ouvimos o que ele tem. É porque nós não clamamos a ele. Sabe, eu queria convidar você então neste dia para nós clamarmos. Você vai clamar pela sua batalha. Deus ouve o nosso clamor. Deus ouviu o clamor de Israel. Livrou das mãos dos midianitas. Então, mas é na presença de Deus que você vai conquistar todas estas coisas. Amém? Lembre-se, quem Deus fez, quem você é em Deus, como Deus olha você, como Deus te vê, não é como nós nos vemos. Diga assim para a pessoa que está aí pertinho de você: você está com Deus, homem ou mulher, né? Valente. Fala, você é valente. Fala, Deus está com você. Identifique isso, saiba disso. Deus está com você, valente. É isso que Deus está afirmando sobre a sua vida. Deus está com você. A presença de Deus está com você. Confie que você vai vencer. Confie nisso. Os seus medos não podem te dominar. Os medos não podem te dominar. Se posicione. Obedeça. Deus está te direcionando. Então obedeça. Simplesmente obedeça aquilo que Deus tem pedido. Se posicione diante das circunstâncias. Porque o Espírito de Deus te capacita. É Ele quem te capacita. E a vitória é dele. Lembre-se sempre disso. Não é por você, mas é por Deus. É Ele que vai à sua frente. Amém? Você pode colocar as mãos no seu coração.